Estamos aqui nas mídias sociais da TNT Esportes para falar da melancólica eliminação da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo da Nova Zelândia e da Austrália. Acho que é uma palavra que define bem, né, Giovana? Melancolia, porque você cair não ganhando da Jamaica... Sem marcar gols, né, que é uma característica da seleção brasileira. A seleção brasileira, mesmo quando cai em Copas do Mundo, cai marcando gols. E uma seleção brasileira que já vinha mostrando alguns sintomas, né, Vécia? A saída apoiada não vinha funcionando, as meninas muito nervosas, 73% de aproveitamento ali nos passes, então é um número baixo para quem quer jogar dessa maneira, né? Muito focado pelo lado esquerdo, mais fácil de marcar, né? Mais fácil no sentido do adversário saber que era por ali que o Brasil ia jogar. E muitas vezes puxando pelo meio num jogo contra a Jamaica, uma Jamaica com o ônibus estacionado, né? Então isso facilitou que a Jamaica marcasse o Brasil. O Brasil explorou pouco as laterais, até mesmo a esquerda. Acho que hoje foi um jogo que o Brasil poderia ter explorado mais as suas laterais. Se a gente analisar, é fácil a gente falar que o Brasil perdeu um jogo que não era para perder para a França. Mas acho que tudo isso fica de lado quando você precisava ganhar da Jamaica de 1-0 e você não conseguiu. Por melhor que a Jamaica tenha defendido ao longo do Mundial, não tomou gol, defendendo muito bem a faixa central, mas isso está na conta do Brasil, né? Você precisar fazer 1-0 na Jamaica e não conseguir é muito frustrante e mostra muito bem que o trabalho não foi bem feito, né? É isso, porque o Brasil... Pelo menos na Copa do Mundo. Sim, o Brasil criou oportunidades, né? 18 finalizações, 8 no gol, então o Brasil criou, faltou caprichar um pouco mais na finalização, mas fica essa sensação frustrante, porque foi uma Copa do Mundo em que a seleção brasileira teve um apoio imenso, muito maior do que nos outros anos, teve uma estrutura muito melhor e chegou com um ciclo bem treinado, né? Só que acho que o trabalho da Pia na Copa do Mundo foi se perdendo bastante. Eu acho que ela não conseguiu encontrar soluções para os problemas que ela teve ali ao longo do jogo. Agora, falar sobre a questão da França, a Iná faz aquele gol que todo mundo sabia que ela poderia ser o grande perigo, né? E mesmo assim ela finaliza livre na área. Então é uma questão que a gente precisa colocar, né? Muitas vezes também faltou inteligência não só da Pia, mas também das jogadoras brasileiras, que eu senti muito nervosas nos jogos. Você falou aí da parte de estrutura, acho que está muito claro que para o universo do futebol feminino como um todo, o universo do clube, da base, do dia a dia, de salários mais que permitam as jogadoras terem uma vida melhor ou mais de acordo com o que tem, acho que o Brasil tem muito a evoluir. Mas no ambiente de seleção, a estrutura para esse ciclo foi o que as jogadoras sempre quiseram, uma técnica renomada, jogadoras viajando e tendo voo fretado, ambiente de treino de seleção, do ponto de vista de estrutura, premiação igual a da seleção masculina, do ponto de vista da CBF, do ponto de vista de estrutura, teve o que sempre precisava. Sim, teve muito apoio, né? Se a gente pegar a Jamaica, por exemplo, elas tiveram que fazer vaquinha para conseguir ir para a Copa do Mundo. Até a família do Bob Marley ajudou para que elas pudessem viajar. Porque a federação não bancou. A federação não ajudou. Então a seleção brasileira, né? É claro que a gente fala muito da questão do futebol feminino no Brasil, ainda precisa evoluir. A gente tem dentro dos clubes mesmo uma diferença, né? O clube principal viaja de avião para o Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. O feminino ainda viaja de ônibus. Então ainda tem uma desigualdade grande, mas em relação à Copa do Mundo, as meninas tiveram a melhor estrutura possível. A gente pode então, assim, nós temos aqui até aqui dentro da própria TNT Esportes, a gente tem diferença, tem uns que chamam resultados de vexame, outros que não chamam de resultado de vexame, aí é um pouco de diferença de análise de cada um. Mas você acha que existe vexame no futebol? Eu acho que sim. Existe. Sim. Essa eliminação na primeira fase pode ser chamada de vexame? Para mim foi. Pela forma como que se construiu, né? Porque até contra a França o Brasil teve a possibilidade de jogar um pouquinho mais de inteligência, talvez mais recuado, pensando mesmo no empate. Porque a França deu essa brecha quando empata na primeira rodada com a Jamaica. Que teve gente comemorando e na verdade foi a ruína da seleção brasileira. Exatamente. Que se a França tivesse feito
básico de ganhar da Jamaica, o Brasil hoje estaria classificado. É isso. Então acho que faltou muitas vezes um pouquinho de inteligência e cair também com empate para a Jamaica, uma seleção que a gente acabou de falar que tem problemas graves de estrutura. O futebol mesmo, você olhava, não tinha um refino ali muito grande das jogadoras. Elas se defendem bem, mas pouco criaram, 3 finalizações, nenhuma no gol. Então acho que a gente pode, infelizmente, classificar como vexame sim. O Brasil não chegou como favorito para ganhar, mas também não chegou para cair na fase de grupos. Exatamente, o Brasil não caía na fase de grupo desde 95, né? É isso. Assim, desde 95. Então, se você observa, em 95 caiu na fase de grupos, em 96, que já teve Olimpíada, né? 95 era Mundial, caiu na fase de grupos. Na Olimpíada seguinte, o Brasil já foi semifinalista. O Brasil brigou por medalha, por pouco não levou bronze, na semifinal teve chance de passar para a final. Então assim, 95, de 96 já tinha dado um salto. Agora você, com estrutura, você volta ao que foi em 95, então realmente foi bem complicado e eu acho que a palavra vexame vale também aí. Só pra gente ver, me pareceu que a Pia estava muito sem convicção nas coisas. Porque ela começa a competição com Bia Zanerato e Debinha na frente, perfeito? Aí no jogo seguinte ela tira a Bia Zanerato e bota a Geise. E isso dura até o meio do segundo tempo. Que ele tira a Geise e volta. E hoje ela tirou a Geise e a Bia Zanerato e botou a Marta. Pareceu isso? A Pia tem que ser muito cobrada por essa eliminação? Ela tem uma contribuição ou uma falta de contribuição dela no sucesso da seleção, em especial na Copa do Mundo, né? Eu acho que as decisões foram tomadas de forma errada muitas vezes. Eu já te falei da saída apoiada, né? As meninas muito nervosas, errando passes. Não dá pra você muitas vezes ficar insistindo na saída apoiada quando você tem esse tipo de comportamento das suas jogadoras. Ao que me parece, o incentivo era para o jogo acontecer no meio. E o jogo poderia ter acontecido mais nas laterais, né? E variar as laterais, não só na esquerda. Quando o Brasil roubava o primeiro passe, era sempre pro meio, né? Exato. Quando o primeiro passe tinha que ser... Onde tinha mais gente ali. o primeiro passe tinha que ser pro lado para abrir o jogo, né? Exato. Porque você via que o Brasil tinha dificuldade em até ficar em igualdade ou superioridade numérica, porque às vezes tinham 7 jogadoras da Jamaica contra 3, 4 do Brasil. Faltou também acelerar muitas vezes o passe, né? O Brasil muitas vezes lento, é que talvez todo mundo percebendo que estava todo mundo nervoso, acelerar o passe talvez tenha sido uma defesa para não ficar... Só que a gente precisava vencer. Esse é o problema. Tinha que ter arriscado, tinha que ter acelerado, tinha que ter passado mais, ido mais pra cima, porque falta isso, né? A Marta muitas vezes jogou de costas, a Marta é melhor jogando de frente. Aí ela demora, eu acho que a Debinha... Bem sem ritmo, né? A Marta bem sem ritmo. Não é à toa que ela começou a competição no banco de reservas. A Debinha não fez um bom jogo, na minha opinião poderia ter entrado a Bia no lugar da Debinha, né? Pode ser. E ter mantido a Ari Borges, porque a Bia Zanerato tem a questão da imposição física, e as jamaicanas têm essa questão da imposição física. Demorou depois para fazer a saída do Ari Borges eu não entendi, até porque ela foi pouco acionada no primeiro tempo, porque o Brasil jogou quase sempre pelo lado esquerdo. O Brasil, acho que no primeiro tempo fez uma jogada, um cruzamento da Antônia, só no primeiro tempo, o resto tudo pelo lado esquerdo, e a Ari Borges sumiu do jogo. Aí quer dizer, ela não participou do jogo. Aí quando tirou a Ari Borges, eu também não teria tirado a Ari Borges ali. Realmente foi, assim... A gente dizer que é vexame faz parte do nosso trabalho aqui. Se você considera que existe vexame no futebol, né? E eu considero... também acho que foi vexame, por exemplo, a nossa eliminação na Copa do Mundo masculina. Também acho. Faltando pouco tempo, você dá aquele vacilo. Pela construção, né? Pelo que foi, exato. Pelo contexto. Mas cair na primeira fase, não ganhando da Jamaica. Porque quando saiu o sorteio, você falava assim, beleza, França, Jamaica e Panamá. 2 seleções da CONCACAF. Panamá estreante. Panamá estreando, ok, o Brasil fez a parte dele, todo mundo fez a sua parte contra o Panamá. E aí a outra era a Jamaica, que é uma seleção que normalmente o Brasil vence. Sim. Inclusive na última Copa ganhou também, foi 3-0, né? Então assim, acabou sendo muito complicado. E futuro, Gil, o que a gente pode pensar em futuro? Você acha que tem condição da Pia ficar ou tem que ficar para o próximo ciclo? Eu acho que tem que ser muita coisa revista, mas eu espero que o incentivo continue, que não seja um entrave. A mobilização, né? Exato, que não seja um entrave para as marcas continuarem apoiando, para os campeonatos serem mais desenvolvidos no Brasil. Agora a questão da Pia, ela tem muita qualidade, mas ela precisa rever alguns conceitos. Talvez o que ela pensa, o que eu cobro muitas vezes do Diniz.
talvez, muitas vezes, o que ela gosta do futebol e ela pensa não vai encaixar tanto ali nos desafios que a seleção brasileira vai enfrentar. E na prática, ter uma técnica renomada para resolver o momento da pressão, o momento do detalhe, o momento que, de um jogo desse, na prática não resolveu, né? Porque a missão que a gente tinha contra a França de empatar, não conseguimos. Acho que no primeiro tempo fizemos um primeiro tempo bem ruim. No segundo tempo, acho que o Brasil jogou 20 minutos bons, mas não conseguiu. E hoje, contra a Jamaica, que você precisa achar soluções, não encontrou. Não encontrou. É isso, gente. Situação melancólica do Brasil. Eliminação na fase de grupos. A Jamaica passa em segundo. E é uma situação muito, 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 muito complicada, pensando no que a gente poderia fazer. O Brasil não era favorito a ganhar, não era, mas o Brasil uma segunda prateleira de favoritos. Mas regredir ao que o Brasil era em 1995, que é cair na primeira fase, não tem como, né? Não, fica muito difícil. Então é o seguinte, você já sabe, as mídias sociais aqui da TNT Esporte, faz aquilo, like, se inscreve, segue, curte, compartilha, tudo isso aqui. A gente vai continuar fazendo um acompanhamento da Copa do Mundo, porque afinal é Copa do Mundo, mas infelizmente sem o Brasil.